Tenho um prazer muito grande na derrota do Flamengo. Eu tenho um prazer. Você comemora? Eu acho que a derrota do Flamengo tem mais prazer do que até o próprio ato sexual, sabe? Saudações vascaínas a todos vocês, meus amigos que estão ligados aqui no nosso canal. Saudações Cruz Maltinas, sejam bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês nessa manhã de segunda-feira, janeiro de 2025, tá, gente? Olha, logo de cara a gente vai falar aí hoje, nessa manhã, né? Nesse Madruga Vasco, nessa mais uma edição do nosso Madruga Vasco, vamos falar sobre o contrato do Ryan, né, que o Vasco busca aí uma renovação, sobre Léo Jardim, mais algumas conversinhas afiadas de novo, aquela famosa eterna velha e falta de assunto, né, sobre a Vasco SAF também. Ontem, na falta de assuntos, os lacradorzinhos começaram a inventar, né, historinha de novo, vou explicar para vocês aqui. Vamos falar sobre uma primeira rodada de campeonato carioca histórica, né. Há 51 anos não tínhamos uma rodada com tantas zebras assim na estreia do Campeonato Carioca. Vamos falar também, é claro, sobre como é que fala, meus amigos, a nossa base, né? A nossa base joga hoje pela Copinha. Sobre também aí o jogo treino do nosso elenco profissional, nosso elenco principal, né? Ontem no CT Moacir Barbosa, e também sobre aí a busca do Vasco no mercado por atacante, tá, gente? Então, bora, né, meus amigos? Vem comigo que está começando mais uma edição do nosso Madruga Vasco aqui no canal Vascaíno desde sempre. É isso aí, galera. Então, logo de cara, dá essa força aqui para amigo de vocês, se inscrevam, me ajudem aí, pô, dá essa força aqui para amigo de vocês, não custa nada, peço essa ajudinha de vocês aí, me ajuda muito. Clica no botão aí, se inscreva para ajudar o nosso crescimento, tá bom, galera? Deixe seu like e também compartilhe o link do nosso vídeo. Olha só, logo de cara então, se tratando aí de contrato, né? O Vasco busca uma renovação de contrato com o Ryan, né? Ontem à noite foi noticiado de que o Vasco não tem 100% dos direitos econômicos do Ryan, de que um percentual pertence ao próprio jogador e o Vasco busca ali um acordo com o atleta, em questão também de vencimento mensal, salário, para estar renovando aí com o jogador, né? O Vasco até inclusive aguarda aí nos próximos dias ou semanas uma oferta oficial da Fiorentina, do futebol italiano, pelo nosso atacante cria da base do Vasco de apenas 18 anos. Tá? Então vamos aguardar. O Vasco então buscando a renovação de contrato com o Ryan, visando aí uma valorização no jogador e já também aí já aguardando ser acionado a qualquer momento pela Fiorentina da Itália por uma proposta pelo nosso cria. Tá, gente? Olha só, se tratando de Léo Jardim. O RTI Sports veio de novo. Ah, porque o Sporting não desiste de Léo Jardim, tem interesse, não sei o que, não sei o que lá. Torcedor do Vasco, olha aqui pra mim. Olharam bem? Tá, beleza. Léo Jardim é bacalhau. Léo Jardim fica no Vasco. Ponto. Ponto. Tá? O Sport não vai colocar mais de 180 milhões de reais na mesa para levar o Léo Jardim. Outra coisa, Léo Jardim tem que querer deixar o Brasil. Outra coisa, o Vasco não é obrigado a negociar. A gente vê que isso aí é uma turma que aproveita que ainda não foi anunciada a renovação de contrato com o jogador, aproveita dessa pauta para conseguir aí um like, conseguir aí, né, a famosa clickbait, né,
Para ser bem sincero para vocês, galera, para ser bem sincero para vocês, desculpa que eu tô até meio cansado hoje de manhã, porque esse final de semana para mim foi puxado, né? Muita gente descansa no fim de semana, eu trabalhei muito nesse final de semana, tá? Mas voltando ao assunto, o Vasco tá por detalhes para renovar com o Léo Jardim. Detalhes, tá? Só por um desastre mesmo pro Léo Jardim deixar o Vasco e jogar em outro clube. Para ficar bem claro aqui para vocês, tá, gente? Outra situação aqui logo de cara também é sobre a SAF do Vasco, tá? Tem uma meia dúzia aí que ficam assim: a proposta do Marinacks pela SAF do Vasco pode chegar depois do dia 20. A Marinacks, aí ficam assim, ó: cartomante prevê investimento de estrangeiro no Vasco. Ô, gente, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, gente. Quando eu era garoto, eu ia pro colégio, estudava, sempre fui brincalhão na sala, né? Ficava ali botando apelido nos amigos, nas meninas, zoando e tal. Aquela farra toda, fazendo palhaçada, né? E o interessante é quem fala palhaçada, quem conta piada, quem fica ali zoando. Quando tem a galera rindo, né, a pessoa que está ali fazendo o entretenimento fica cheião. Aí você quer continuar, porque a galera tá gostando, né? Você gosta também. E meus professoras falavam: enquanto vocês ficarem aí de público aplaudindo as palhaçadas do Álvaro na sala de aula, ele não vai parar. Enquanto tiver palhaço, enquanto tiver plateia, o palhaço tem emprego. Ficavam falando isso aí na sala de aula. Por que você está falando isso, Álvaro? Trazendo isso pro Vasco. Enquanto a plateia, que somos nós torcedores, ficarmos dando ideia para qualquer lacradorzinho com L minúsculo, que não tem assunto nesse fim de semana, que foi muito fraco, claro que foi fraco, estreia do Campeonato Carioca, elenco principal se preparando, o mercado da bola deu aquela acalmada nesse fim de semana. Aí na falta de assunto os caras começam a trazer coisas, né? Marinacks, não sei o que. A grande verdade é que o processo de do or die já foi encerrado, tá? Já foi concluído entre Vasco e Evangelos Marinacks e também entre Vasco e outros investidores. Isso que é muito importante também ressaltar. Porque ficam alguns aí com um desejo desenfreado para que o Marinacks compre a SAF do Vasco e acabam meio que marginalizando, descredibilizando ou até mesmo desacreditando o torcedor e também desacreditando dos investidores que podem vir a fazer investimento no Vasco. Está falando de quem, Álvaro? Estou falando dos americanos, da Fenway Sports Group. Os caras são pesados, dos donos do Liverpool. Eu estou falando dos árabes. Os árabes simplesmente são os donos dos maiores postos de petróleo do mundo. Só isso. E tem o Marinacks também. Me parece que já existe um movimento dentro do cotidiano do jornalismo esportivo do Vasco. Parece que já existe esse movimento pró-Marinacks. Assim como já existia também esse mesmo movimento há 2 anos atrás, pró-777 Partners. E o final da história eu não preciso nem falar o que deu, né? O Álvaro está querendo dizer que o Marinacks é farinha do mesmo saco do Josh Wander? Não. Não quero dizer isso e tomara que não seja. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu já estou observando alguns jornalistas, alguns setoristas e até mesmo influencers digitais, até mesmo aqui na plataforma, tomando o partido do Marinacks como se fosse Deus no céu e Marinacks na terra, acima de tudo. Tá? Sendo que eu acabei de falar para vocês, o Vasco vai receber a proposta nos próximos dias, semanas, não só do Marinacks, também dos americanos e dos árabes.
que são os 3 contratos de NDA que o Pedrinho afirmou que o Vasco tem de confidencialidade, que é com o grego, com os americanos e com os árabes. O Pedrinho falou que tinha negociação com americanos, árabes e com o Marinacks. Tinha conversas lá atrás. E o contrato de NDA nada mais é, nada menos é do que um contrato de confidencialidade. Tá? Então até aí, torcedor, vamos ficar ligado. Aí como a lacração não para, um desejo desenfreado, aí fica canal de Vasco trazendo assim, porque o Conselho do São Paulo não aprova a venda, coisa e tal. Até que ponto que o torcedor do Vasco conhece o bastidor do São Paulo para afirmar, né? E até que ponto também a diretoria do São Paulo seria contra um investimento? Porque a gente sabe que o São Paulo quer reformar seu estádio, a gente sabe que o São Paulo quer voltar a ser campeão, a gente sabe que o São Paulo quer novos parceiros e até mesmo existe uma possibilidade, ainda que remota, de que o São Paulo possa virar SAF. Não agora, talvez mais para frente, talvez. Onde eu quero chegar com isso? Na seguinte situação. Há 2 anos atrás, muita gente falava que era impensável o Vasco virar SAF, e virou. Nada impede do Marinacks ir lá, fazer uma proposta e comprar um percentual da base do São Paulo de Cotia, ganhar confiança da direção do clube tricolor e depois conseguir se introduzir no clube de uma outra forma. Isso pode ser uma porta de entrada para o grego. Assim como isso pode ser apenas um mero jogo de marketing, um mero jogo de palavras e cartas marcadas, onde você brinca com o emocional do torcedor, usando a torcida como massa de manobra, tanto de Vasco quanto de São Paulo, como termômetro, jogando a isca para sentir o mercado, uma pesquisa de campo, para sentir se a galera aceita ou não, tanto a do Vasco quanto a do São Paulo. Aí dentro de toda essa situação, naquele velho hiato, naquele velho vazio, naquele espaço que eu falei para vocês que sempre fica dos caras que não sabem de nada e querem dizer que sabem de tudo. E ficam afirmando para o torcedor do Vasco da Gama de que a proposta vai chegar no dia 20. Que a proposta vai chegar depois do dia 20. Gente, a proposta do Vasco pode chegar na última semana de janeiro, pode chegar em fevereiro, como pode chegar daqui 3, 4 dias. Como assim, Álvaro? Porque o Pedrosa falou que vai chegar no final de janeiro, porque o jornalista tal falou e o outro falou. Beleza, ok, respeito, eles têm as fontes deles, eles falaram, até trouxe a informação aqui também para vocês aqui, né, claro, com fonte, né, que a fonte é essa galera que eu falei. Mas isso não é uma lei, não é uma máxima, não é uma regra que o Marinacks tenha que obedecer. Se o Marinacks quiser pegar aí um avião hoje e amanhã estar aqui no Rio para conversar com o Pedrinho e comprar a SAF, ele compra. Se ele quiser fazer uma reunião, videoconferência na sala dele com os seus representantes e botar uma proposta na mesa para o Vasco, ele põe. Ou se ele quiser simplesmente enviar um e-mail carimbrado e timbrado ali com a assinatura dele, das empresas dele, fazendo uma proposta para o Vasco, ele envia. Então, assim, eu estou vendo que as pessoas querem colocar limite e prazo até no que os outros vão fazer no Vasco para dizer que tem informação. Tudo isso a partir da informação do Pedrosa, que a proposta deve vir no final desse mês, mas não é uma regra. Por que isso? Por conta da janela de transferências na Europa, e o Marinacks está focado lá em reforçar o Nottingham Forest, que está indo muito bem na temporada lá na Inglaterra. Então, usando uma lógica, né, o próprio Pedrosa falou, o Marinacks deve esperar essa janela passar para ter um tempo para respirar, deixar um pouco ali as questões do Nottingham Forest com a CEO, com outros diretores do clube, para poder então focar as suas energias e as suas ideias aqui no Vasco. Mas não é uma regra, não é uma lei que o grego tenha que obedecer.
E como eu já falei no início, não só o grego, os americanos e os árabes podem fazer uma proposta também. Também. O Álvaro, você é a favor de quem? Ninguém. Como assim? Galera, eu torço para esse time aqui, ó. Clube de Regatas Vasco da Gama, fundado em 1898, na rua Sacadura Cabral, no bairro da Saúde, no Rio de Janeiro. Se a proposta do grego for a melhor, welcome to do from Vasco da Gama, seja bem-vindo no Vasco. Se a proposta dos americanos for a melhor, idem. E se a proposta dos árabes for melhor, show. Eu não estou ligando aqui se vai ser o grego ou se não vai. Eu quero uma proposta digna à altura do tamanho do nosso clube, que pague as nossas dívidas e que nos dê poder de aquisição para irmos ao mercado e termos um time vencedor, que é o que o torcedor do Vasco merece, pede e precisa há muitos anos. Tá? Mas sem lacração e sem mentira, torcedor. Sem esse desespero todo. Porque não sei se vocês colocaram atenção aí, tem uma meia dúzia que está falando desse assunto desde novembro, como se a venda fosse amanhã. Nós já estamos em fevereiro. As coisas é com calma. As coisas exigem um processo. As pessoas pensam que comprar aí uma SAF de futebol por 600 milhões, 800 milhões, 1 bilhão, sei lá, 1 bilhão e meio, sei lá. As pessoas pensam que lidar com esses números é como ir numa concessionária, você assina 10 documentos diferentes, pega um carro zero de 50 mil reais e vai pagar 74 mil ao banco, parcelado em 48 vezes de não sei quantos reais por mês. As pessoas pensam que é isso. Vai lá, bate o CPF, RG, assinatura, isso e aquilo, e banco, e financeira, e não sei o que, tudo aprovado, assinou o papel, chave do carro, valeu, valeu. Pensa que uma semana resolve isso, e não é. Comprar uma SAF de um clube de futebol do tamanho do Vasco é complexo, é demorado. É complexo porque o clube é grande e é demorado pela grandeza do clube, é claro, mas também por quê? Pela série de situações que o Vasco enfrenta. Tem a Fundação Getúlio Vargas com a mediação, tem o processo correndo na vara comercial aqui do Rio contra a 777, tem a ECAP no meio de todo esse imbróglio, que o Marinax deve aí formalizar uma proposta para os americanos também, em relação aos 31% da ECAP. Então, ó, piano piano, como você fala em italiano, calma, calma. Vamos com calma, tá, galera? Agora, mudando de assunto, falar com vocês aqui sobre as zebras no Campeonato Carioca, né? Pela primeira vez em 51 anos, a primeira rodada do Campeonato Carioca não tem nenhum vencedor dos 4 grandes do Rio de Janeiro: Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo. Isso mesmo. Ninguém venceu. É claro, times alternativos, times jovens, sub-20, enfim. Mas a camisa, o escudo, a agremiação é o Vasco, é o Urubu, é o Botafogo, é o Fluminense. O Vasco empatou com o Nova Iguaçu em São Januário em 1-1. O Botafogo perdeu para o Maricá no Newton Santos por 2-1. O Flamengo perdeu por 2-1 também do Boa Vista, né? Lá no Batistão. E o Fluminense não saiu do zero diante do Sampaio Corrêa, tá? Então, nenhuma vitória entre os grandes na primeira rodada do Campeonato Carioca, tá? Muito louco isso, né, gente? Muito louco isso. É claro, daqui 2, 3, 4 rodadas vem todo mundo com a cavalaria com força total aí, né? Todo mundo aí forte, né? Vasco, Fluminense, Botafogo. Lembrando que os nossos 3 rivais vão disputar Recopa, vão disputar também aí Mundialito da FIFA, estão fazendo pré-temporada fora, coisa e tal, não sei o que. O Vasco não, né? O Vasco está fazendo pré-temporada aqui no Brasil. E para o Vasco tem um peso maior essa competição do Carioca, porque a gente já vem aí na fila, né? Há muitos anos sem conseguir levantar um título, e o time que menos, que nos últimos anos está mais distante de um título carioca é o Vasco.
Então o Vasco tem aí esse peso, né? Tomara que a gente consiga levantar o Carioca, né? Porque o Carioca é aquilo, a gente ganha é o Campeonato Carioca, a gente perde é o Carioquinha, né? É sempre assim, né? Mas não só nós, qualquer time é sempre o mesmo discurso. Agora, se tratando da próxima rodada, teremos aí amanhã, 7h30 da noite, Botafogo e Portuguesa, tá, gente? O Vasco joga na próxima quinta-feira, 9h30 da noite, diante do Bangu. O Volta Redonda, na quarta-feira, recebe o Fluminense, 9h30 da noite. E o Madureira recebe aí, né, na quinta-feira, às 6h30, às 18h30, o Urubu da Gávea, o Flamengo. Então essa é a segunda rodada do Campeonato Carioca. Agora, mudando de assunto, quero falar com vocês aqui é sobre o jogo treino, né, do nosso elenco principal. Ontem no CT Moacir Barbosa, o Vasco enfrentou a equipe aí de Casimiro de Abreu, né, de Porto Real, vizinha aqui da minha cidade, Resende, né? Eu que moro aqui em Visconde de Mauá, região turística, né? Mas é vizinha aqui de Resende. O Casimiro de Abreu, o time de Porto Real, que perdeu para o Vasco aí de 7-0, né? O Vasco aí deu um passeio dentro de campo, né? E é isso, né? Os jogadores se preparando aí para a temporada, né? Eu tô ansioso para ver os nossos jogadores voltando, as contratações que chegaram aí para ver se vão dar certo, né? A gente torce para que dê certo. Tô bastante ansioso. Agora, se tratando da Copinha São Paulo, o Vasco enfrenta hoje às 3h da tarde, com transmissão da Cazé TV, a Juventus da Moca de São Paulo, tá, gente? Isso mesmo, Vasco e Juventus, hoje 3 da tarde, tá, gente? Com transmissão da Cazé TV. E ó, todos os ingressos para esse jogo foram vendidos, ingressos esgotados, teremos casa cheia. Fica então o registro, tá, meus amigos? Se tratando agora de preparador de goleiro, viu? O Vasco aí tem um novo preparador de goleiros, que é o Leandro Franca, tá, gente? Isso mesmo, o Leandro Franca assume a posição após o nosso outro treinador de goleiros ir trabalhar no Grêmio Porto Alegrense, lá no Rio Grande do Sul. Então, seja bem-vindo ao Vasco aí, nosso querido Leandro Franca, o novo preparador de goleiros. Aí, gente, olha só, se tratando aí de mercado, né? O Vasco no mercado buscando atacante. Há quem diga que o Vasco pode anunciar um jogador nas próximas semanas. Tem gente afirmando de que o Vasco estaria negociando com um jogador para ser titular no sigilo, em secreto. Isso é outra lacração também, tá? Porque se o Vasco está no mercado, se o Pedrinho falou que está buscando fazer as negociações ali na miúda, é só juntar 6 mais 6 vai dar 12, né? Não sei da onde que eles acham que vai dar 13 ou que vai dar 11, né? É a lógica, é o óbvio, né, gente? Se o Vasco busca jogador e o presidente falou que está evitando aí vazar o nome dos jogadores para evitar leilão no mercado, né? Então é claro que é no sigilo mesmo, né? E se acontecer, o Vasco deve apresentar nas próximas semanas aí, próximos dias, a gente não sabe, vamos torcer aí, né, pelo andar das negociações. Falando em negociação, o Vasco ainda não desistiu do atacante Wanderson, do Internacional. Tem negociação ainda, tem conversa ainda. O Inter chegou até a liberar ele por empréstimo, mas o salário oferecido pelo Vasco não teria agradado o jogador. O Inter também sinalizou aí que 3 milhões de dólares leva o atleta, né? Vamos ver o que o Vasco vai conseguir fazer aí junto ao mercado da bola em relação ao atacante Wanderson. Tem o nome do Rony muito ventilado no Vasco, vamos ter que aguardar também. E o atacante venezuelano Josef Martínez, né? Ele está muito perto, aí parece que ele está muito perto de acertar com o San José Earthquakes, tá? Lá da MLS. Está muito perto de acertar então com o San José. Vamos aguardar, a gente não sabe também até que pé tem veracidade isso ou não. É um bom jogador, o Josef Martínez, né? A gente torce para que realmente o Vasco tenha contato com ele, né? Se ele acertar com o clube lá dos Estados Unidos, aí melou.
Tem outros nomes também que vêm sendo oferecidos ao Vasco no mercado, né? Vamos ter que esperar aí para ver o que vai acontecer. Se tratando agora de atacante ainda, o Vasco não conta com o Serginho para a temporada. Vamos ver qual será o desfecho, né, nas próximas semanas aí em relação ao atacante Serginho. Também não conta com o meio-campista Zé Gabriel. Já o zagueiro Manuel Capasso estaria despertando interesse do Peñarol do Uruguai. Tá? O Peñarol lá do Uruguai teria então interesse na contratação de Manuel Capasso, zagueiro do nosso Vasco da Gama. Tá, meus amigos? Então, basicamente é isso que eu tinha para trazer para vocês, sem muita enrolação, meio que de mais direto e reto mesmo ao que interessa. Tá? Tô ficando por aqui. A gente se vê mais tarde aqui no mais uma edição do nosso Expresso News com as novidades do nosso Vasco que forem surgindo no decorrer dessa segunda-feira. Tá, meus amigos? Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês. Que Deus abençoe as nossas vidas. Ótima semana para todos nós. Tudo de bom para vocês. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho de notificação também. Compartilhe o link do nosso vídeo que nos ajuda muito. Tá? Muito obrigado e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e valeu, Vasco!